Na última aula definimos a derivada em um ponto como o limite do quociente de Newton, que nos dá a inclinação da reta tangente ou a taxa de variação instantânea. E aí hoje nós vamos generalizar essa ideia para a derivada como uma função, entender o que significa uma função ser diferenciável e aprender as primeiras regras para calcular derivadas de forma mais rápida. Então vamos começar. Então primeiro vamos ver como é que a gente consegue enxergar porque a princípio a gente definiu a derivada como sendo a inclinação da reta tangente em um certo ponto. Então a derivada de uma função em um certo ponto A vai ser a inclinação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto x igual a A. E aí a gente pode ver que para cada ponto no domínio da função, né, se a função for diferenciável nesses pontos, para cada ponto você vai ter uma inclinação diferente. Oi? Não, ainda não. Para cada ponto você vai ter uma inclinação diferente. E aí, então se você pegar, né, para cada ponto do domínio da função, você associar a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto, então você vai ter uma nova função, uma função que nos dá a inclinação da reta tangente. Então vamos agora tentar enxergar a derivada como uma função. Então, a derivada de uma função f em um ponto x qualquer é dada por f' de x igual a esse limite aí, né, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então você olha aqui, para cada x que você escolher aqui, você vai colocar esse valor de x aqui e aqui, e aí na hora de calcular o limite você vai achar um certo valor associado a esse x específico. Então isso aqui, para cada x você vai ter um número que é dado por um limite. Então isso define uma função, caso o limite exista. Então, se esse limite existe para cada x em um certo intervalo, nós definimos a função derivada f' de x. Então, por exemplo, calcule f' de x para f de x igual a x quadrado. Então, o primeiro passo é você escrever a definição da função derivada, que a gente acabou de escrever ali em cima. E aí agora a gente vai utilizar o f de x igual a x quadrado. Então você vai substituir esse f aqui na definição pelo x quadrado. Então substituindo f de x igual a x quadrado, você vai ter que calcular o f de x mais h, né? Que é basicamente você substituir o x aqui por x mais h. E aí você vai ficar com x mais h ao quadrado, né? Expandindo esse quadrado aqui, você vai ficar com x quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produtos notáveis. E aí, fazendo essa substituição, né, lá na expressão do nosso limite, você vai ter essa expressão daí. E aí observa que esse f de x mais h, né, que a gente calculou aqui em cima, foi colocado aqui. E o f de x nada mais é do que o x quadrado, então foi colocado aqui. E aí você repara que esse x quadrado aqui, ele cancela com esse menos x quadrado daqui. E aí sobrando somente 2x mais h, ou 2xh mais h ao quadrado, que está aqui. E aí a gente pode colocar o h em evidência. Então, simplificando isso daí, você bota o h em evidência, resultando em 2x mais h, já que você pode cortar esse h com esse h daqui. Então, aquela expressão, essa expressão original daqui, ele é equivalente a essa expressão mais simples aqui, né, dado que o h seja diferente de zero. Então, agora a gente consegue tomar o limite, fazendo o h ir para zero. Então, o h indo para zero nessa expressão daqui, vai sobrar somente o 2x. Então, eu acabei de concluir que a derivada da nossa função f de x igual a x quadrado é igual a 2x. Vamos fazer um outro exemplo?
Vamos calcular agora a derivada da função f de x igual a raiz de x. Então, pela definição, né, a gente tem que essa derivada ela vai ser igual a esse limite daí, né? O limite de raiz de x mais h menos raiz de x dividido por h, com h indo para zero. E o que acontece? A gente tem que dar um jeito de simplificar essa expressão aqui, né, para poder conseguir cancelar esse h aqui do denominador, para poder o denominador deixar de ser igual a zero quando o h é zero, para a gente conseguir calcular o limite. Então, para poder conseguir simplificar, é muito comum quando você tem uma diferença de raízes assim, a gente fazer algo chamado racionalizar. No caso aqui, a gente vai racionalizar o numerador. Porque olha só, aqui eu tenho uma coisa menos outra. Então, se eu multiplicar por essa coisa mais essa coisa, então a gente consegue usar uma propriedade de um certo tipo de produtos notáveis, né? Então, vamos ver como é que funciona isso na prática. O que a gente fez aqui? Essa aqui é a nossa expressão original. A gente multiplicou por essa fração daqui, ó, que foi esse termo daqui, está aqui, só que em vez de menos eu coloquei mais aqui. E aí raiz de x está aqui. Eu repeti a mesma coisa embaixo. Então vocês concordam que essa fração aqui, ela vale 1? Porque eu estou pegando uma coisa e dividindo por ele mesmo. Então isso aqui é igual a 1. Então multiplicar isso aqui por 1 não vai alterar o seu valor, né? Então essa expressão resultante daqui vai ser equivalente à expressão original. Então, aí como é que a gente multiplica isso daí? Então aqui a gente tem, ó, pensa nisso aqui como sendo um A, isso aqui como sendo um B. Então aqui eu tenho A menos B vezes A mais B. Quando a gente tem esse tipo de produto, o resultado vai ser o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Então foi o que a gente obteve aqui. E aí multiplicando isso aqui vezes isso aqui, simplesmente eu botei aqui o H e botei isso aqui tudo dentro do parêntese. Então nós não vamos mexer com isso aqui embaixo não, a gente vai só escrever do jeito que está aqui. E aí, como agora aqui eu tenho uma raiz quadrada elevado ao quadrado, então nós temos que esse quadrado daqui, ele vai cancelar com a raiz, já que a raiz é de índice 2. Mesma coisa aqui, ó, o quadrado daqui cancela com essa raiz aqui. Então, como resultado, a gente obteve o x mais h, está aqui, menos o x, está aqui. E aí, a gente cancela, né, esse x com esse menos x, ficando somente o h, e aí ficamos com h sobre h vezes isso daqui. E aí aqui agora a gente consegue cancelar, né, esse h com esse h, que é o que a gente queria. Então, ao cancelar o h, ficamos com 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. E aí agora observa que se eu substituir esse h aqui por zero, não vai mais zerar o denominador, né? A não ser, é claro, que o x seja igual a zero, né? Mas se o x for diferente de zero, ao substituir o h por zero aqui, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Então, tomando o limite, o f' de x vai ser igual a esse limite daí. E aí, quando o h ele vai para zero, né, ele desaparece daí, ficando com raiz de x mais raiz de x aqui embaixo, já que o h ele desapareceu. E aí, raiz de x mais raiz de x é igual a 2 vezes raiz de x. Então, concluímos que a nossa derivada ele vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, observa que nós estamos utilizando o nome da função original com uma linhazinha aqui, ó, para poder indicar a derivada da função f. Mas existem outras notações além dessa para poder a gente representar a derivada. Então, as notações para derivadas incluem. Então, temos o f' de x, que é conhecido como notação de Lagrange.
Temos o y', né? No caso do y ser igual ao f de x, você falar que o y é igual a f de x. Temos dy dx, que é a notação de Leibniz, que a gente vai ver mais adiante. E temos o d dx f de x. Então, isso aqui está indicando que você está derivando essa função daqui com relação à variável x. Esse d dx é conhecido como operador de derivação. Então, todas essas formas de você escrever são formas equivalentes que representam a mesma coisa, que é a função derivada. Agora vamos falar sobre a diferenciabilidade de uma função. O que significa uma função ela ser diferenciável? Uma função f é diferenciável em x igual a a se o limite f' de a igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h vai para zero, ele existe. E se f for diferenciável em todos os pontos de um intervalo, dizemos que f é diferenciável nesse intervalo. Então, ó, se esse limite daqui ele existe para esse a fixado aqui, a gente fala que a função f ela é diferenciável em x igual a a. E se por um acaso f é diferenciável em todos os pontos de um certo intervalo, a gente fala que f ela é diferenciável nesse intervalo inteiro. Então, dizer que f é diferenciável em um ponto significa dizer que a derivada existe naquele ponto. Ou seja, a inclinação da reta tangente naquele ponto está bem definida. E aí nós temos uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Se f é diferenciável em x igual a a, então f é contínua em x igual a a. Lembra o que é uma função contínua? A função ela é contínua se você consegue desenhar o gráfico dele, né, passando por um ponto, sem precisar dar um salto. Então, você consegue desenhar com uma única linha o gráfico da função, significa que ela é contínua, né? A definição formal é que f ela é contínua em x igual a a, se o limite, quando x tende a da minha função, do f de x, é igual ao f de a. Então, essa é a definição formal de ser contínua. E o que esse teorema está falando é o seguinte: se você, por um acaso, fizer as contas e conseguir mostrar que a função ela é diferenciável em x igual a a, e aí eu te perguntar, essa função ela é contínua em x igual a a? Então, como você já verificou que ela é diferenciável, então você pode concluir com certeza que ela é contínua. Ou seja, se ela é contínua, então, ou melhor, se ela é diferenciável, então com certeza ela é contínua. Toda função diferenciável ela é contínua. Então é isso que esse teorema está falando. Então como é que a gente prova esse teorema? Como é que a gente prova que o que ele está falando é verdade? Então primeiro você tem que assumir que você tem uma função diferenciável. Então suponha que f é diferenciável em x igual a a. Então a gente sabe que o f' de a existe. E o que a gente quer mostrar é que o limite do f de x quando x tende a a é igual a f de a. Então, olha só. A gente está assumindo que a função é diferenciável e aí a gente quer saber se a partir dessa informação a gente consegue concluir que esse limite daqui é igual a f de a. Ou seja, isso aqui é exatamente o que significa a função ser contínua em a. Então, a gente quer conseguir concluir que isso aqui é verdade a partir disso daqui. Então, o que a gente faz? Primeiro, vamos escrever a diferença f de x menos f de a. E aí a gente pode fazer, sabe o que? A gente pode dividir e multiplicar por x menos a. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou o f de x menos f de a e a gente dividiu por x menos a e multiplicou por x menos a. Então, no final das contas, a gente não fez nada, né? A gente dividiu e multiplicou pela mesma coisa, então a gente continuou com o mesmo valor, o mesmo valor original. E aí, o que acontece? Mostrar que esse limite daqui é igual a f de a é a mesma coisa que você mostrar que o limite disso daqui é igual a zero. Se você mostrar que o limite disso daqui, quando x tende a a é igual a zero,
isso é a mesma coisa de mostrar que o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Então, a gente vai calcular agora o limite disso daqui quando o x tende a A. Então, quando o x tende a A, nós temos que esse limite daí é igual ao f' de A e o limite de x menos A é igual a zero. Então, olha só que aqui nós temos um produto. Nós temos isso daqui multiplicado por isso daqui. E aí, esse limite daqui, como a gente tem que, por hipótese de que a função é diferenciável, então esse limite daqui é exatamente a derivada. Então, como a gente sabe que a função é diferenciável nesse ponto x igual a A, então esse limite existe, e é um número, que é exatamente o f' de A. E esse limite daqui, né, claramente é igual a zero. Né? Você tem aqui x menos A, se o x tende a A, isso aqui é um polinômio, né? Você só precisa substituir o x por A, que vai obter zero. Então, como aqui nós temos o produto de duas funções e a gente sabe que o limite de cada uma delas existe, então o limite desse produto é igual ao produto dos limites. Então, logo, esse limite daí, aplicando essa regrinha do limite do produto, é igual a f' de A multiplicado por zero. E aí o que acontece? Seja lá qual for esse número, se você multiplicar ele por zero, o resultado vai ser zero. Então, eu acabei de mostrar que o limite quando x tende a A de f de x menos f de A é igual a zero. Então, como eu falei, né, a partir disso daí você conclui que o limite quando x tende a A de f de x é igual a f de A e, portanto, o f ela é contínua em x igual a A. Então, olha só, nós assumimos que a função é diferenciável e conseguimos fazer algumas manipulações lógicas para concluir, de forma lógica, que o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A, que isso é exatamente a definição da função f ser contínua no x igual a A. Então, de fato, o teorema é verdadeiro. Mas será que se uma função ela é contínua em um ponto A, será que ela é diferenciável? Porque a gente acabou de ver que se ela é diferenciável, então ela é contínua. Mas se eu souber que ela é contínua, eu posso concluir que ela é diferenciável? O que vocês acham? Pode não, né? E a gente vai ver um exemplo agora que mostra exatamente isso. Uma função que ela é contínua em um certo ponto e ela não é diferenciável nesse ponto. Então, primeiro vamos verificar que ela, de fato, ela é contínua no x igual a zero. Então, para o x tendendo a zero pela esquerda, se o x tende a zero pela esquerda, então você vai ter valores de x se aproximando do zero, valores de x menores do que zero. Então, você vai ter valores negativos se aproximando do zero. Então, como o x é negativo, então o módulo do x é igual a menos x. Então, nesse caso, né, o limite quando o x tende a zero pela esquerda do módulo de x, né, é igual ao limite de menos x, que é igual a zero. Então, quando x se aproxima do zero, o módulo de x, que é menos x, se aproxima de zero. Não, mas o x vai ser negativo. O módulo que vai ser positivo. Sim. E aí, se o x se aproxima do zero pela direita, então o x vai ser valores maiores do que zero, né, se aproximando do zero. E aí, o módulo de um valor maior do que zero vai ser o próprio valor, vai ser o próprio x. Então, nesse caso, a gente fica com o limite de x quando o x tende a zero pela direita, que é igual a zero. Então, a gente viu que o limite tanto pela esquerda quanto pela direita é igual a zero. E aí, como a gente sabe que o módulo de zero é igual a zero, né, ou seja, o f de zero é igual a zero, então a gente viu que a função ela é contínua em x igual a zero, né, já que o f de zero é igual ao limite que existe. Agora vamos verificar a diferenciabilidade, se a função é diferenciável nesse ponto x igual a zero. Então, ó, se existir, né, a derivada no
no zero, ele vai ser igual ao limite, né, quando h vai para zero. E aqui eu tenho, ó, 0 mais h menos, quer dizer, módulo de 0 mais h menos módulo de 0 sobre h. Então, isso aqui é a definição de derivada. Aqui, no caso, a função que eu estou pegando aqui, né, o f de 0 mais h, né, esse f é exatamente tomar o módulo. Então, aqui, né, 0 mais h vai dar h, então vai ficar módulo de h. E o módulo de 0 é 0, então isso aqui desaparece, vai ficar módulo de h sobre h. Então, agora a gente vai analisar se esse limite aqui, ele existe. Então, a gente tem que calcular isso daqui, tomando o zero indo, ou melhor, o h indo para zero pela direita e pela esquerda, para ver se os limites laterais existem e são iguais. Então, primeiro a gente considera o h maior do que zero, né? Então, se o h for maior do que zero, então o módulo de h é o próprio h. Então, o módulo de h sobre h vai ficar h sobre h, que é igual a 1. Agora, se o h ele for menor do que zero, então o módulo de h vai ser menos h. Então, vai ficar menos h sobre h, que vai dar menos 1. Então, você tem que... O limite, né, quando o h ele tende a zero, pela direita vai ser igual a 1, e pela esquerda vai ser igual a menos 1. E aí, como esses limites eles são diferentes, concluímos que o limite não existe. E se o limite não existe, então a função f não é diferenciável em x igual a zero. Então, acabamos de mostrar que essa função módulo ela é contínua no x igual a zero, mas ela não é diferenciável no x igual a zero. Então, agora vamos ver algumas regrinhas de derivação. Então, primeiro, vamos falar sobre a derivada de uma função constante. Então, se f de x, onde c é uma constante, se f de x é igual a c, onde c é uma constante, então a derivada de f é igual a zero. Então, qualquer função constante, a sua derivada vai ser sempre igual a zero. Temos a regra da potência, que diz o seguinte: se f de x é igual a x elevado a n, onde n é um número real, então f' de x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então, basicamente, a gente pode, para poder gravar essa regrinha, a gente pensa no seguinte: você tem o x elevado a n, aí é como se esse n tivesse descido multiplicando, ó, o n desceu multiplicando, e aí você subtraiu 1 aqui no expoente. Então, estava n e ficou n menos 1, e o n desceu multiplicando. Como é que a gente prova que, de fato, essa derivada é desse jeito mesmo? Então, vamos ver uma prova aqui para o caso particular onde n é um inteiro positivo. Então, se definirmos f de x igual a x elevado a n, então a derivada, né, da f no ponto x vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de o f de x mais h, né, que vai ser x mais h elevado a n, menos o f de x, que é x elevado a n, dividido por h. E aí existe uma expansão, né, que você pode fazer para essa potência aqui, chamada de expansão binomial. Que fala o seguinte: essa potência aqui, né, ele vai ser igual a x elevado a n mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes h, mais, e aí você vai ter um bocado de outro termo aqui, que vai envolver h ao quadrado, h ao cubo, até h elevado a n. Então, você vai ter vários termos com h ao quadrado ou uma potência maior ainda. Então, a gente vai pegar agora essa expressão aqui e nós vamos subtrair por x elevado a n e dividir por h. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem essa expressão daqui, né, que eu falei que é x elevado a n mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes h, mais vários termos, com todos esses termos com h ao quadrado, h ao cubo, etc., né, com termos com pelo menos h ao quadrado.
E aí nós temos o menos o f de x, né, que é x elevado a n, sobre h. E aí você observa que esse x elevado a n aqui, ele pode cortar com esse x elevado a n aqui. Oi? Porque assim, esse parênteses aqui você pode ignorar ele, né? Porque você não tem nenhum sinal aqui de menos aqui, né? Então, como é que você elimina esse parênteses? Simplesmente você desaparece com ele. Não, mas só que aqui você vai eliminar o parêntese. Você consegue eliminar o parêntese. Se você tiver, por exemplo, sei lá, se tiver aqui menos x mais 2, isso daqui é igual a menos x menos 2. Você consegue eliminar o parêntese fazendo a multiplicação, né? A propriedade distributiva. Você lembra disso? Isso vezes isso, isso vezes isso. No caso de você ter, por exemplo, de você ter x mais 2, por exemplo, então o que isso aqui é equivalente? É como se tivesse um 1 aqui, ó, e aí você fizesse aqui a regra do chuveirinho. Então aqui você tem, isso aqui vai ser igual a 1 vezes x, que dá x, 1 vezes 2, que dá 2. Então você consegue eliminar o parêntese fazendo essa propriedade distributiva. Então beleza, então eu cortei o x elevado a n, e aí, ó, agora repara que a gente tem aqui agora essa expressão daqui, né, que multiplicando o h, mais vários termos envolvendo h ao quadrado. Então aqui você consegue botar o h em evidência, você bota o h em evidência para poder cortar com esse h aqui de baixo. E aí no final você vai obter esse n vezes x elevado a n menos 1 aqui, né? O h dele foi cancelado com o de baixo. E aí, aqui você tinha vários termos com h ao quadrado em diante. Então aqui, né, você vai cancelar, né, um desses h's de cada um desses termos, e o resultado vai ser vários termos que tem no mínimo h. Então você vai ter aqui o n vezes x elevado a n menos 1, mais vários termos que tem o h neles. E aí agora você consegue tomar o limite, né, fazendo o h indo para zero. E aí todos esses termos que tem o h, multiplicando, se o h está indo para zero, esses termos vão se cancelar e vai sobrar somente o n vezes x elevado a n menos 1. Então acabamos de provar que de fato essa fórmula ela é verdadeira. A derivada da f é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Oi? Sim. Porque o h está indo para zero. O h está indo para zero, então eu vou ter uma coisa indo para zero, multiplicando por um número que vai dar zero, né? Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, outra regra para a derivada é a regra do múltiplo constante. Então, se você tem uma constante multiplicando uma função, então a derivada dessa função vai ser a constante vezes a derivada. A derivada dessa multiplicação vai ser a constante vezes a derivada da função. Então, se f de x é igual a c vezes g de x, então f' de x é igual a c vezes g' de x. Temos a regra da soma e diferença, que fala o seguinte: se f de x ele é a soma ou subtração entre duas funções, então a derivada dessa função f ela vai ser a soma ou subtração das derivadas das funções. Então vamos ver um exemplo para calcular a derivada de f de x igual a 5 vezes x elevado ao cubo. Então aqui, o que nós temos aqui? Nós temos o x elevado ao cubo, que a gente aprendeu a derivar, né, usando a regra da potência, e nós temos uma constante 5 multiplicando x ao cubo. Então vamos usar as regrinhas que a gente acabou de aprender. Então, usando a regra do múltiplo constante e a regra da potência, então a derivada da f vai ser igual a 5 vezes a derivada do x ao cubo, e aí aplicando a regra da potência para essa derivada daqui, o que vai acontecer? Esse 3 vai descer multiplicando, e você vai subtrair 1 aqui no expoente, ficando 2. Então, e o 5 permaneceu aqui fora multiplicando pela regra do múltiplo constante. Então, isso aqui agora você consegue fazer o 5 vezes o 3, que dá 15. Então, a sua derivada é igual a 15x². Então, vamos ver um caso um pouco mais elaborado.
Qual regra? Você pega o expoente original, desce multiplicando. Então, o 3 ele desceu multiplicando e você subtrai 1 aqui do expoente. Beleza? Então, vamos agora calcular a derivada dessa função aqui um pouco maior. Então, aqui a gente vai usar várias regrinhas. Vai usar as regras da soma, da diferença, do múltiplo constante e potência. Então, a primeira a gente utiliza a regra da soma e subtração, né? Então, aqui eu peguei esse pedacinho daqui, né? E botei aqui, eu vou calcular a derivada desse pedacinho aqui. E aí, menos, né? Esse menos aqui. E aí, aqui eu coloquei agora essa função aqui dentro. Essa função aqui dentro. E essa função aqui dentro. Então, aqui eu apliquei a regra da soma e diferença. E aí agora a gente aplica a regra do múltiplo constante, né? E da potência, né? Então, vamos ficar com essa expressão daí. Então, aqui o que nós fizemos? Esse 4, ele permaneceu, e aí a derivada de x ao cubo é igual a 3x². Aí esse 5, né, permaneceu aqui, e a derivada de x², né, o 2 desceu multiplicando, e aí subtraiu 1 daqui, ficou x elevado a 1, que dá x. Então, a derivada de x² é igual a 2x. A derivada do x. Então, você tem aqui o expoente 1, que desce multiplicando, e aí subtrai 1 do expoente, como tinha x elevado a 1, vai ficar x elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, a derivada de x é igual a 1. E a derivada de uma constante, a gente viu que vale 0. Então, agora, agrupando aí os termos e fazendo as multiplicações, e somando o que pode ser somado, obtemos 12x² menos 10x mais 1. Então, a derivada da função g é essa expressão daí. Então, vamos agora calcular a derivada de h de x igual a 1 sobre x². Então, a princípio, vocês podem pensar, mas não dá para usar nenhuma regrinha que a gente aprendeu, mas na verdade dá. Basta você reescrever esse 1 sobre x² como sendo x elevado a menos 2. E aí, uma vez que você tem esse x elevado a menos 2, você consegue aplicar a regra da potência, porque a regra da potência ele vale para qualquer expoente, seja ele inteiro, seja ele não inteiro, seja ele positivo, seja ele negativo. A regra da potência é a mesma para qualquer potência. Então, aqui o que a gente fez? A derivada, né, você vai pegar esse menos 2, ele desceu multiplicando, e você vai subtrair 1 aqui no expoente. Então, como você tinha menos 2, então ficou menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 é igual a menos 3. Então, ficamos com menos 2x elevado a menos 3. E aí você pode, caso você queira, passar esse x elevado a menos 3 para o denominador, mudando o sinal do expoente. Então, essa aqui é a derivada da nossa função h. Vamos ver mais outro exemplo. Agora é a função k de x igual a raiz de x. E agora? Essa função, ela também é uma função potência. A gente já calculou a derivada dela utilizando a definição, mas vamos ver como a gente consegue calcular utilizando a propriedade da função potência, e a gente vai ver que a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, a gente reescreve, isso aqui tem como ser reescrito como sendo x elevado a meio. Então, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. E aí, aplicando a regra da potência, esse meio aqui ele vai descer multiplicando, e aí você vai subtrair 1 aqui no expoente. Então, vai ficar meio menos 1. Então, meio menos 1 vai ser igual a menos meio. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes x elevado a menos meio. E aí eu posso passar esse x elevado a menos meio para o denominador, mudando o sinal. Aí vai ficar 1 sobre x elevado a meio. E 1 sobre x elevado a meio é 1 sobre raiz de x. Então, 1 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de x
é igual a 1 sobre 2 raiz de x, e essa é a nossa derivada, que é a mesma coisa que a gente encontrou quando calculamos utilizando a definição.